Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal, primeiro vídeo em formato de vlog, né? E por que eu decidi fazer isso aqui, trabalhar nesse formato aqui também? Um dos motivos era que já há muito tempo eu venho querendo compartilhar minha voz, compartilhar os meus pensamentos, qual é a forma de pensar que eu lido, né? Por trás ali do Nog Victor, né? Tem um artista do Instagram, mas como ele pensa, como ele age diante das circunstâncias que vem acontecendo na vida. Muito provavelmente você também é um artista que está aí do outro lado, que me acompanha. Você também tem as suas vivências, né? E eu acredito que o compartilhar dessas vivências, de experiências, pode agregar muito na nossa vida. Eu observava no Instagram, né, o formato dos stories, por exemplo, e eu não me identificava muito a questão de ter que ficar gravando os vídeos ali diariamente, postando tudo mais. Não acho que combina muito comigo. Então eu comecei a buscar formas, né, pesquisar formas de como eu poderia fazer isso, de compartilhar isso. E esse formato aqui que vocês estão vendo foi a melhor forma que eu encontrei. Dá um oi pra galera. Oi! Tudo bem com vocês? Há 8 anos atrás eu iniciei na carreira como tatuador e eu lembro que quando eu estava na minha fase de iniciante, né, no início de tudo isso, a mentalidade que eu tinha, a pessoa que eu era completamente uma pessoa diferente de quem eu sou hoje. Muitas pessoas que me acompanharam durante essa trajetória, elas observaram essa transformação que foi acontecendo e que está acontecendo. Eu acho muito interessante isso, porque se o Victor do passado tivesse as informações que o Victor de hoje tem, as coisas que ele faria seriam completamente diferentes e aconteceriam com muito mais rapidez e eficiência. Só que eu também acredito que Deus trabalha de forma perfeita, né? Então esse caminho para eu me tornar essa pessoa, ele teve que acontecer e não poderia ter sido diferente. Eu pensei, poxa, se eu encontrasse o Victor do passado e compartilhasse uma ideia, né, com o Victor de hoje, ele ia conseguir agregar muito na carreira do Victor iniciante. E eu sei que tem muitos iniciantes aí do outro lado, alguns intermediários, outros até avançados. E eu acredito que todo tipo de informação é válida, né? E eu tô aqui justamente para isso, compartilhar os meus pensamentos e quem sabe poder agregar aí do outro lado e encurtar o seu caminho também. Bem, quando eu iniciei na tatuagem, eu ainda peguei a época das máquinas de bobina, né? Então tinha uma fontezinha. Cara, quando eu comecei, eu comprei uma fontezinha de R$ 150 e uma maquininha Paulo Fernando que eu comprei usada de bobina híbrida, eu lembro, né? Vou até pesquisar a imagem, vou deixar aqui pra vocês. Essa fontezinha, ela esquentava, cara, durante a tatuagem de meia hora. E eu tinha que ficar desligando ela, esperando ela esfriar para eu continuar e conseguir executar e terminar a tatuagem, né? Porque ela ia aquecendo e a voltagem da máquina, a batida da máquina, ela ia diminuindo e ficando mais fraca, ou seja, eu não conseguia traçar ali, tinha que ficar mudando a constância da velocidade, então tinha todo esse trabalho, enfim. E nessa época era decalque à mão, não tinha iPad, não tinha impressora, nenhuma dessas coisas que hoje facilitam muito a nossa vida. Em 8 anos, né, de carreira, eu percebi que as coisas estão mudando muito, principalmente nesse último ano. A gente sabe aí, né, o que vem acontecendo na questão das inteligências artificiais, que inclusive é o tema do vídeo. Cara, o que eu vejo, né, que tá acontecendo hoje no mercado? Vamos voltar um pouquinho antes, né, antes mesmo das inteligências artificiais elas tomarem conta como elas estão tomando. Percebi que tinha muitos tatuadores vinham se queixando, né, tipo assim, cara, tá ruim antigamente, porque o que acontece? Os tatuadores mais antigos, eles tinham o costume de trabalhar em estúdios, tinha as pastas lá de desenho, né, as pessoas chegavam, via ali a pasta de desenho e tal, escolhia a tatuagem e fazia a tatuagem e ia embora. E as coisas foram se atualizando, veio a entrada das redes sociais cada vez mais forte, o Instagram ali que passou a ser a vitrine dos tatuadores, né? Então não deixou de ser essa coisa de porta em porta, hoje em dia tem, mas é muito menos. E aí o que acontece? Esses tatuadores que tinham esse costume de receber os clientes, né, na porta do estúdio deles, acabaram tendo um pouco de dificuldade com essa transformação que veio do Instagram, né? E isso gerou vários questionamentos, tipo assim, cara, era muito melhor antigamente que eu recebia as pessoas aqui, trabalhava, fazia o meu dinheiro e tava tudo certo, as contas estavam pagas, tava tudo bem. Então, com a vinda forte das redes sociais, gerou essa resistência, né? Se a gente olhar por outro lado, pelo menos pelo meu ponto de vista, eu que peguei essas duas fases,
eu observo que a rede social, cara, ela conseguiu expandir muito mais o meu trabalho, fazer com que os meus trabalhos chegassem muito mais longe, não só aqui na minha cidade, que é Santos, mas que elas chegassem realmente em outros estados ou até países, né, para trazer essa visibilidade para o meu trabalho. E assim, eu achei isso incrível. Se a gente for parar para ver, no começo pode ter gerado essa resistência, só que ao mesmo tempo isso trouxe algo bom. Eu acredito assim que toda evolução que vier, que toda coisa boa que vem para nós, ela vai ter um ponto negativo, até porque isso é uma lei universal. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a lei da polaridade, mas a lei da polaridade, ela explica que todas as coisas são duais. Tudo que existe, existe dois polos, como por exemplo, esquerda, direita, cima, baixo, gordo, magro, feio, bonito, luz e sombra, homem e mulher. Então isso é uma lei universal que ela está em constante movimento aqui entre nós. Ou seja, para que algo bom aconteça, também vai acontecer algo ruim, pois a lei da polaridade está atuando não só nas coisas que existem, mas também nas transformações, nas evoluções e tudo que acontece ao nosso redor. Vai vir evolução? Vai vir evolução. Vai agregar? Vai agregar, mas também vai ter o lado oposto, que é o lado negativo. E muitas pessoas acabam escolhendo fixar a mente nesse lado negativo. Como, por exemplo, agora que entrou as inteligências artificiais. Cara, quando eu vi o ChatGPT pela primeira vez, eu falei assim, cara, isso aí responde as minhas perguntas. Ele responde literalmente tudo que eu perguntar. Ele faz uma receita de cozinha para mim. Eu que não sou tão bom assim na cozinha, eu posso cozinhar o que eu quiser, só seguir a receita. Eu falei, cara, isso é fantástico. Eu posso criar uma copy para o meu vídeo, eu posso criar ideias para o meu vídeo, isso pode expandir a minha criatividade. Ou seja, a ferramenta nada mais ela expande o que você é. Quanto mais você conseguir ir profundo ali, colocar suas ideias ali, mais ela vai ampliar suas ideias. E eu achei isso fantástico, cara. Só que o que acontece, assim como as outras coisas, isso criou resistência também no começo. Muito mais agora, depois desse estouro que teve aí das artes do Estúdio Ghibli, né? O que isso gerou no Instagram, né? Essa revolta entre muitos artistas que eu vi. Pô, como que essa inteligência artificial vai copiar a arte do artista, né? Eu não considero também o que ela cria uma arte, porque arte é sentimento, arte é o que vem de dentro ali do artista, o que ele quer expressar, e a IA, ela não faz isso, ela simplesmente copia o estilo ali. E isso acabou gerando essa revolta nos artistas, dizendo que ela tinha copiado, né, plagiado essa técnica, o estilo do Estúdio Ghibli. Só que ao mesmo momento, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu já tinha visto muitos desenhos dele, né, só que eu não conhecia ele. E eu comecei a ver o Instagram naquela explosão de gente criando arte, IA pra todo lado. E eu peguei, fui pesquisar e aí sim eu conheci ele, cara. Comecei até a seguir ele no Instagram, acompanhar o trabalho dele. Eu falei, cara, que incrível isso, né? Através disso, eu conheci o trabalho dele. Eu falei, olha que bacana o que a IA tá fazendo com o trabalho desse artista. Eu não conhecia ele, agora eu conheço através disso que tá todo mundo postando. Só que depois que eu tive, né, esse pensamento, eu vi várias pessoas criticando ali, falando que não era legal, que isso e que aquilo, que e tal. Aí eu falei, cara, e agora? Eu percebi que tudo é uma questão de perspectiva, né? Qual é a perspectiva? Qual é a ótica que eu quero enxergar isso? A IA, ela não vai parar. A gente está passando numa fase evolutiva bizarra, cara, e não vai parar. Ou seja, assim como teve a revolução ali das redes sociais, né, da mudança de, pô, antes eu atendia só em estúdio, agora meu portfólio é no Instagram, está acontecendo essa mudança e ela é inegável, gente. Vocês têm que entender isso, ela é inegável. E quem não acompanhar essa mudança também vai acabar sofrendo, infelizmente, as consequências. Você pode sim escolher não utilizar IA, mas você vai ter as consequências de não utilizá-la. Assim como as pessoas que preferiram não utilizar as redes sociais, hoje elas estão sofrendo para vender os trabalhos dela como tatuador. A gente tem que se adaptar, que se readaptar a essas mudanças que vem acontecendo, porque senão a gente acaba ficando para trás, né? Então, a minha visão sobre isso que está acontecendo é exatamente essa. O que eu penso em relação a isso é que eu preciso também me readaptar. Não vai adiantar eu ficar reclamando, eu ficar postando no Instagram, fazendo protesto contra isso, porque infelizmente isso não vai mudar.
né? Então, a única escolha que eu tenho é acompanhar a transformação. E além de tudo isso, buscar enxergar o lado positivo nisso, né? Porque todas as situações, elas têm um lado positivo e um lado negativo. E a gente escolhe qual lado a gente quer enxergar. E eu prefiro enxergar o lado positivo, já que eu não tenho o poder de mudar tudo o que eu quero. Vamos buscar usar disso para evoluir o nosso trabalho, para agregar no nosso trabalho, para ter mais ideias, né, para melhorar as nossas perspectivas, as nossas respostas, os nossos posts do Instagram, né, como que a gente pode lapidar o nosso trabalho. Cara, o ChatGPT, ele tá ali para te ajudar, para te aconselhar em como melhorar. Se você manda uma foto lá do seu feed do Instagram para o ChatGPT e pergunta para ele como é que eu posso melhorar isso, atrair mais pessoas para gerar uma visibilidade melhor, para trazer um impacto visual melhor na primeira impressão que a pessoa tem ao entrar no meu perfil. Dá para fazer essas coisas, tem esses pontos positivos e a gente tem que focar exatamente nesses pontos positivos. Então, se você curtiu esse formato de vídeo aqui, eu vou pedir com muita gentileza que você se inscreva aqui no canal para você não perder mais vídeos e deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso, né? Sobre essa transformação que está acontecendo, como que você está lidando com isso, se você acha que realmente é mais negativo, se você acha que realmente é mais positivo. O vídeo foi esse e até o próximo vídeo.